Vamos lá, começando mais um ano de 2016. E para começar abrindo o ano no canal, eu escolhi um livro bem bacana para resenhar, que é o Garota Exemplar da Gillian Flynn. Esse livro aqui eu li há 2 anos, eu li em 2014 esse livro, antes desse filme ser adaptado para o cinema. É um livro incrível da Gillian Flynn, vamos conversar sobre esse livro. Também eu vim falar sobre o filme também, né, que foi adaptado para o cinema pelo David Fincher, que é um dos diretores que eu mais gosto da atualidade. Então vamos falar um pouco do filme e do livro. Bom, para quem não sabe, a Gillian Flynn, essa aqui é a autora do livro, aqui tem a foto da Gillian Flynn, deixa eu mostrar aqui, né? Desculpa. Aqui a Gillian Flynn, que é a autora do livro, ela escreveu esse livro em 2012. E quando ela escreveu esse livro aqui, na época o campeão de venda era o 50 Tons de Cinzas. Esse livro aqui tirou o patamar daquele livro que era mais vendido. Esse livro passou a ser mais vendido. Então, entre 2012 e 2013 foi um dos livros mais vendidos, do best-seller. Ele chegou aqui no Brasil com o título de Garota Exemplar. O título original dele em inglês é Gone Girl, Garota que se foi, que eles traduzem em português. E aqui eles traduziram como Garota Exemplar porque na história conta a história da Amy Dunham, que é a protagonista da história. Ela, na infância dela, os pais escreveram livros infantis baseados na sua infância e os livros chamavam-se Amy Exemplar. Então, por isso que o livro foi traduzido como Garota Exemplar aqui no Brasil, né? Não foi traduzido como Garota que se foi. Por isso que colocaram o título aqui no Brasil Garota Exemplar, que também achei que ficou bacana a tradução desse livro também. Eu não li o original em inglês, só li em português a tradução, mas a tradução acho que do original acredito que deve estar muito boa. Eu não sou muito de... Quando eu leio o livro, eu decido ou eu leio em inglês ou eu leio em português. Então eu não fico comparando muito a tradução, se tá boa, se não tá, porque é difícil traduzir livros, então assim... Então não adianta ficar comparando a tradução de um livro com o outro, porque é difícil traduzir livros. Quem traduz livros sabe disso. Então não adianta ficar comparando. Então esse daqui é a Garota Exemplar. Essa ela se desenrola, conta a história do Amy, da Amy, que é casada com o Nick. O Nick é um rapaz pobretão, não é um rapaz tão rico, que mora no interior. Eles moravam em Nova York, eles acabam se mudando, depois da crise de recessão, eles acabam se mudando para o interior, para onde a cidade onde o Nick mora. E começa a história a partir do dia que é comemorado o dia do 5º ano de aniversário de casamento deles. A Amy desaparece nesse dia. Aí quando o Nick chega em casa, ele não encontra a Amy, ele liga pra polícia, só que a casa tá toda revirada com manchas de sangue. E começa a partir da investigação que o livro começa a mostrar. As investigações que vai apontar o que aconteceu com a Amy. Então, conforme vai passando o livro, vai desenrolando a história, a suspeita cai sobre o Nick. Por quê? Porque é encontrado um diário onde a Amy relata desde o dia que eles se conheceram até os últimos dias que ela desaparece. Então nesse livro ela começa a falar mal do Nick, ela começa a falar que ela é uma esposa, ele é um marido muito violento. Então aí a suspeita começa a cair sobre ele. E ele jura que não foi ele que matou a esposa. Até então a polícia acredita que ela está morta. Mas ele jura que não foi ele que matou a esposa. Então ele começa a investigar, ele começa a querer encontrar, achar que a esposa está viva. Aí chega no meio do livro, ela dá uma desenrolada na história, que traz a Amy como a vilã da história. No começo ela começa a ficar com dó do Nick, achando que o Nick é um santo, depois aparece a Amy revirando a história como a vilã da história, né? Então todo mundo quem assistiu o filme sabe o que aconteceu com a história. No final, quem assistiu o filme viu o desenrolar da história. Bom, eu gostei muito do filme também. Achei que o filme foi bem fiel à obra. Achei que o David Fincher dirigiu muito bem esse filme. Acho que se não tivesse sido ele, não seria outro bom diretor. Acho que a trama não ficaria boa. Porque o David Fincher é um diretor que ele sabe recriar bem uma história. Ele sabe escolher bem os atores pro filme. Ele escolheu muito bem a atriz que fez a Amy. Foi uma atriz desconhecida inglesa que foi indicada ao Oscar ano passado, a Rosamund Pike. Acho que ele escolheu muito bem a atriz. Então, assim, é um filme que fez muito sucesso, merecido o sucesso que fez. Não foi indicado ao Oscar o ano passado, não entrou na lista dos 11 filmes do Oscar. Foi indicado para o Globo de Ouro, mas não entrou para o Oscar. Só foi indicado a Rosamund Pike como melhor atriz. Mas é um filme que eu sobressaiu muito bem a obra. Achei que o filme mereceu o sucesso que fez, porque o filme é muito bom.
E assim, foi uma das melhores, acho que foi uma das boas adaptações cinematográficas que eu vi. Fez sucesso igual o livro fez. É um livro muito bacana. Muita gente que leu esse livro aqui, assistiu o filme, não gostou do final, achou o final muito ruim, não era aquele final que todo mundo queria. Todo mundo acha que a Amy tinha que ter sido punida, né? Porque na final foi ela que armou tudo, foi ela que armou tudo para tentar prejudicar o marido, fazer com que o marido fosse preso e fosse condenado à prisão perpétua. Muitos acharam que a Amy tinha que ter sido punida. Então, no final, assim, acho que o final foi um final, não é o melhor final, mas eu acho que a autora colocou um final bem legal. Eu acho que ela soube desenrolar a história, porque ela conseguiu fazer com que a personagem sobressaísse a história, porque ela conseguiu no livro fazer com que o marido, a opinião pública ficasse contra o marido e aí ele ficasse como a vítima da história, né? Então eu acho que esse livro foi a história desse livro, a autora a Julia Field discute bem isso, essa questão do casamento, se você sabe com quem você está casado, quem é aquela pessoa mesmo, se aquela pessoa mente, como é no caso de mentiras. Acho que esse livro ele discute bem essa questão, a questão da mídia também, a manipulação das informações da mídia. Então é um livro bem, o filme também trabalhou bem essa questão. Eu achei que o filme, como é que diz que eu posso dizer, o filme ficou ótimo. Ficou a trilha sonora, então, perfeita, a direção de fotografia do filme excelente, a montagem, então, que é do Kirk Bax e o Angus Rao, que é os editores do David Fincher, também editaram muito bem as imagens, eles editaram com flashbacks da narração em off da Amy, depois eles reeditaram essas cenas de novo em Avid, muito bem, muito boa a edição do filme ficou caprichada. A direção, então, sem falar do David Fincher, né? Quem fez o papel do Nick foi o Ben Affleck, muito bem no papel. Muitos não gostaram dele, mas achei que foi boa a escolha do David Fincher pro papel. O David Fincher acertou em cheio esse filme, ele acertou em cheio. Acho que se fosse outro diretor, não sei se o filme teria feito tanto sucesso. O David Fincher é um diretor muito bom. Ele dirigiu o Clube da Luta, o curioso caso de Benjamin Button, a rede social, Milênio, os homens que não amavam as mulheres, um remake. Ele é um diretor muito bacana. Ele era para dirigir agora o Steve Jobs, que é a nova cinebiografia do Steve Jobs, mas ele acabou saindo do projeto, assumiu o papel do diretor, foi o Danny Boyle, que é o diretor de Transporte e Quem Quer Ser um Milionário. Então, assim, é um dos melhores diretores da atualidade, sem dúvida. Voltando a falar do livro, é um livro ótimo, é um livro que fala sobre suspense, é uma trama bem amarrada, é uma trama que você não quer parar de ler, você quer ler até a última página para saber o que vai acontecer com a história. Eu li esse livro, tem aqui, deixa eu ver, tem 446 páginas, é um livro gigantesco. Eu consegui ler esse livro aqui num dia, né? Eu consegui ler esse livro aqui, a leitura me fluiu tanto que eu estava tão empolgada no dia que eu consegui ler esse livro num dia. Mas é claro que muita gente não vai conseguir ler esse livro num dia, né? É legal eu acho mais legal você tentar ler aos poucos esse livro, aos poucos você vai lendo com calma, tudo, vai descobrindo a história, mas é um livro muito bom. É um livro que você pega o fio da meada, você pega e você não quer largar mais o livro. Tão bom que a escrita do livro é. Esse foi um livro que eu recomendo muito, eu gostei bastante. Eu espero que vocês gostem também, né? Esse livro aqui que eu recomendo. Esse aqui é a capa, tô com a capa antiga porque esse livro não é meu, é da emprestado da biblioteca aqui perto da minha casa. Eu peguei emprestado para fazer a resenha desse livro que eu já li. Eu peguei emprestado hoje só para fazer a resenha do canal para mostrar para vocês o livro, né? Senão não ia ficar legal fazer a resenha sem o livro para mostrar. Essa capa é a capa antiga, a primeira capa quando o livro foi lançado aqui no Brasil, de Garota Exemplar. Agora tem uma nova capa, que é a capa do filme, né? Que tem o Ben Affleck na capa, essa é a capa mais recente do livro. Agora, se praticar, acho que na livraria só vai achar com essa capa. Acho que só nos sebos, mas no sebo pela estante virtual se encontra com essa capa aqui. A capa agora é a capa do filme, porque a maioria dos livros que são adaptados para o cinema, as editoras relançam novamente os livros com a capa dos filmes, para vender mais, né? Para poder vender mais. Então eu essa capa aqui é antiga, né? Acho que não é, acho que é legal, porque eu não gosto de ler livro com a capa do filme.
Eu gosto de ler o original. Primeiro eu tento ler com a capa original. Esse aqui eu consegui ler com a capa original ainda, não com a capa do filme. Aí fica de gosto para gosto. Mas eu prefiro ler com a capa original e a capa do filme, tá bom? Esse foi a resenha que eu apresentei para vocês, o livro A Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar, a Gillian Flynn também adaptou o filme. Ela também trabalhou no roteiro do filme também. Ela também fez a adaptação do filme. Muito bacana. Essa foi a resenha do livro Garota Exemplar que eu apresentei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esqueça de dar um joinha, se inscrever no meu canal. Até a próxima.